Olá, o JR Entrevista começa agora e o nosso convidado de hoje é o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. A Controladoria é o órgão do governo federal responsável, entre outras ações, pela defesa do patrimônio público, a transparência da gestão e, claro, prevenção e combate à corrupção. Ministro, muito obrigado pela sua atenção. Eu quero começar a nossa conversa falando sobre esse momento tão delicado que a gente vive, uma crise mundial e uma pandemia, e como é que fica o controle e a gestão do risco na medida em que o estado de calamidade pública, o decreto de calamidade pública no país, autoriza contratos, por exemplo, com empresas que são declaradas inidôneas. Nós tivemos que flexibilizar diversos procedimentos e diversas normas, como a Lei 8666, que é a lei de licitação. O caso das empresas inidôneas é só em caso de não existir outra empresa que seja capaz de prestar aquele serviço. Nós temos casos pode ter algum caso de uma empresa que preste um determinado serviço que seja essencial. Eu preciso fazer aquela aquisição, eu não tenho outra empresa que não esteja inidônea. Nesse caso, estaria autorizado nesse período de pandemia. Mas nós flexibilizamos várias regras, como a maioria das licitações estão sendo por dispensa, pela rapidez que o momento exige. Então, é um momento que a gente está muito atento, realizando diversos trabalhos de acompanhamento. O governo federal, mais especificamente, a CGU já revisou cerca de 6,1 bilhões de reais em contratos. Previamente ao fechamento do contrato, nós recebemos, verificamos os riscos de cada contrato. Juntamente com o Ministério da Saúde, revogamos 2 licitações que somavam 2 bilhões de reais por problemas com o licitante. Então, esse trabalho vem sendo feito de uma maneira um pouco diferente, mais preventiva, mas vem trazendo bons resultados e tentando evitar aí que o governo entre ou cometa qualquer tipo de irregularidade. Ministro, a gente sabe que uma empresa inidônea não necessariamente seja uma empresa desonesta, envolvida em escândalo ou algo assim. Mas mesmo assim, com essa autorização do decreto, a fiscalização aumenta quando um órgão público, por conta da pandemia, faz um negócio, uma transação com essa empresa inidônea? Sempre tem um risco, né? Tem um risco, o maior risco é o reputacional. Você fecha um contrato com uma empresa inidônea e essa empresa ainda não cumpre esse contrato ou gera qualquer tipo de irregularidade, isso é muito ruim. Pelo que eu acompanhei do governo federal, nós não contratamos ainda nenhuma empresa inidônea. Nós tínhamos empresas idôneas para contratar em todas as situações. Por isso que quando a gente monta as regras, a gente monta logo para casos extremos. Assim, não dá para pensar, a gente imaginou, olha, vamos supor que só tem uma empresa para entregar esse produto e ela esteja inidônea. Então a gente já coloca no decreto para não ter problema, porque muitas das vezes nós não vamos ter tempo para parar para discutir, porque o momento atual exige que as compras sejam feitas de maneira célere para que os produtos cheguem o mais rápido possível na mão do usuário final, que é a população. Mas o critério utilizado nessa avaliação é o mesmo para qualquer empresa ou, em caso de empresa nessa situação, de uma situação de inidoneidade, tem algum outro mecanismo que é utilizado? Não, a avaliação vai ser a mesma. A gente tem procurado verificar se essas empresas têm condições de cumprir. Muitas empresas têm um patrimônio ou têm um faturamento histórico muito baixo, agora está fechando um contrato muito alto. A gente procura verificar se ela é só uma intermediária de serviço, se ela tem um número de funcionários que é capaz de prestar aquele serviço, se ela tem um histórico. Então, todos esses dados eles são levantados em conjunto. A CGU participou da resolução desse decreto sobre a pandemia da Covid-19? Sim. Participamos basicamente nos assuntos que eram afetos à nossa área. A parte de licitação, a parte de suspensão de prazo dos processos administrativos, de responsabilização, a parte também que foi bastante polêmica, participamos também da confecção do decreto que cuidava da suspensão dos prazos da Lei de Acesso à Informação, que foi bastante criticado. Então, todos esses normativos que têm ligação com a pasta, nós participamos diretamente. Bom, sobre compras agora, já que a gente está falando então da questão da pandemia, muitas compras são necessárias de insumos, produtos que vêm de vários locais do mundo, mas elas hoje são afetadas por um aumento de preço, ou pelo sobrepreço que a própria pandemia acaba dando oportunidade, mas também pela questão da economia. O dólar subiu muito, e isso vai impactar no preço final de contratação pelo poder público. E aí, como é que está sendo feita essa avaliação, esse balanço em relação a esses 2 fatores que afetam o preço? Isso é importantíssimo. O que a gente fez? A gente, inicialmente, no início da pandemia, a gente já sabia, nós vamos ter problemas.
Então, como o governo federal ele repassa dinheiro para estados e municípios e cabe à CGU acompanhar esses recursos federais que vão para estados e municípios, a gente traçou uma meta inicial. Qual era? Levantar todas as licitações realizadas em estados, em capitais de estados e em municípios com mais de 500 mil habitantes. Essa foi a meta. E demos liberdade para que as controladorias nos estados, se elas tivessem capacidade operacional de buscar mais municípios, ela poderia buscar. Então, chegamos a 377 municípios. Dentre esses 377, todos os estados, não só municípios, né, entes federados, todos os estados, todos os capitais de estado e todos os municípios com 500 mil habitantes e mais outros que foram entrando conforme a relevância em cada estado. Chegamos a 377. E fizemos o acompanhamento de cada publicação, de cada compra realizada em relação, compras que têm relação com a pandemia. E passamos a ter um preço médio, não histórico, mas um preço médio dos preços que estão sendo praticados durante a pandemia. E dividimos isso em quartis. Então, a gente foi considerando que até o terceiro quartil era admissível aquele preço. A partir do momento que ele está indo para o quarto quartil, são os preços mais extremos, são os preços mais altos, a gente começou a ligar um alerta em cima daqueles preços. Então, a gente tem controlado esse preço médio para a situação por meio desses levantamentos que nós fizemos nesses 377 entes federados. Mas que mesmo assim é um preço médio que está muito acima do que é o anterior, né? Está muito acima. Mas a gente tem que considerar o que está exposto hoje. Se a gente for agora numa farmácia comprar uma máscara hoje, sim, e se fosse há 5 meses atrás, o preço era completamente diferente. Então, a gente está levando em consideração uma média de preço da situação atual. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais. Ministro, a gente já percebe aí alguns casos, algumas denúncias afetando alguns estados importantes, como Rio de Janeiro, no Pará também algumas denúncias. Já foi identificado dinheiro, repasse federal para o combate à pandemia nessas eventuais possíveis irregularidades? Sim, todos os trabalhos realizados possuíam recursos federais. Temos 16 trabalhos realizados já em conjunto com a Polícia Federal, o Ministério Público, de investigação justamente de suspeitas de casos de fraude em diversos estados da Federação. Então, são 16 trabalhos e estão todos aí em andamento e tem outros que estão aí na fase de investigação ainda para verificação se existe a necessidade de uma eventual busca e apreensão ou qualquer outra medida mais aguda. São 16 trabalhos de investigação. O senhor tem uma ideia de um número de contratos que isso representa, ou o número de contratos que já foram suspensos, em que essa ação da CGU evitou que esse dinheiro saísse? Sim. Eu não tenho certeza, o último dado que eu tinha recebido, não sei se está dos 16, nós tínhamos, os contratos somavam cerca de 300 milhões de reais, desses que nós investigamos. Então, isso foi realizado na ponta. Tem vários tipos tem problemas com respirador, tem problemas com equipamentos de proteção individual, tem problemas com cestas básicas que foram distribuídos. Então, tem uma série, tem uma gama grande aí de trabalhos, mas tem alguns trabalhos que os contratos foram realmente revogados, mas o somatório último que eu tinha recebido era em torno de 300 milhões de reais, que somavam essas contratações. E qual tem sido o principal desafio da Controladoria, ministro, nesse decreto que trata da pandemia? Qual a maior dificuldade que os senhores têm encontrado para poder fiscalizar a ajuda que tem sido oferecida para o combate à pandemia? A gente tem os recursos que são repassados aos estados. Esse a gente está tentando acompanhar de várias maneiras, tanto buscando como esses 377 entes federados que nós acompanhamos pela internet. Também temos nosso canal de denúncia, desde que a gente abriu um canal de denúncia logo no início da pandemia. O canal de denúncia já existe, mas nós criamos uma aba específica para essa questão do coronavírus. Já são 48 mil manifestações de cidadãos nesse período. Várias denúncias. Essas denúncias já geraram 33 informes de problemas através da nossa equipe de ouvidoria, e a gente vai focando os trabalhos a partir daí. Nós não estamos trabalhando cada vez mais usando a tecnologia, pouca gente em campo, a gente não tem condição de fazer uma auditoria em campo,
Mas hoje o acesso à informação e a quantidade de informações disponíveis é muito grande, a gente consegue cruzar a base de dados, verificar dados daquela empresa, verificar dados, essa média de preços de compra, então a gente consegue trabalhar de uma maneira mais inteligente, sem estar fisicamente fazendo a fiscalização, mas estando cada um dentro com o seu equipamento ali, com o seu computador, ele consegue acessar diversas bases de dados e a partir dali a gente começa a montar o trabalho. Então, eu posso dizer que o nosso trabalho ele tem sido focado em aumentar a transparência, trabalhar cada vez mais com a integração de bases de dados para que a gente possa ter um trabalho efetivo. Bom, essa questão da transparência e do site disponível para a população, o senhor falou num número grande de denúncias. O senhor acha que isso está sendo bem comunicado? As pessoas estão sabendo desse acesso? Elas chegam lá já conhecendo o sistema? Tem um perfil de quem entra nesse tipo de contato com a CGU? Bem, o Fala BR, que é o nosso canal de interação com o cidadão, o cidadão ele já temos uma quantidade significativa, temos mais de 100 mil manifestações ano, já no histórico, né? Quase 1 milhão desde o seu histórico aí. Então o cidadão ele interage de uma forma muito, muito grande. Com a pandemia aumentou. Por quê? Porque não só com denúncias em relação à utilização de recursos públicos, mas também por causa do auxílio emergencial. O auxílio emergencial trouxe aí mais de 50 milhões de pessoas recebendo valores e muitas fraudes acontecendo. A gente verifica que a maioria das denúncias que nós recebemos hoje e das reclamações são referentes ao auxílio emergencial de R$600. Então, esse é uma demanda grande, porque impacta diretamente o cidadão. Então, a gente vai... O perfil hoje são das pessoas, eu posso falar hoje, a maioria das pessoas que estão entrando são as pessoas que estão tendo algum tipo de problema no auxílio emergencial. Ou não receberam, ou verificaram que o seu CPF foi utilizado para algum tipo de fraude e elas denunciam ali. E isso tem servido para que a gente capte essas informações e tente trazer aí mais segurança na distribuição desse dinheiro. São 150 bilhões de reais, né? Há muitos casos de pagamento indevido, né, ministro? Muitos. Até pessoas com poder aquisitivo considerável recebendo o auxílio emergencial de R$600. Por que essa irregularidade tem sido frequente? Olha, acho que em parte pode ser desinformação, em outra parte má-fé. É difícil chegar a essa conclusão, mas assim, o primeiro cruzamento que a gente fez de indícios, sem ver elegibilidade para o programa, mas vendo indícios de irregularidade, nós encontramos 201 mil casos suspeitos no primeiro cruzamento. Então, era um cruzamento que mostrava assim, ó, quem tem veículos acima de 60 mil, provavelmente uma pessoa que tem um veículo acima de 60 mil reais não vai precisar de um benefício de... Quem tem embarcação, né? Embarcações que já sejam lanchas. Olha, mas tem gente com embarcação recebendo auxílio emergencial? Tem. Eu estou falando que esses 5 cruzamentos que eu vou te dar agora, pessoas com domicílio no exterior, pelas bases que nós temos, pessoas com veículos acima de 60 mil, pessoas com embarcações, pessoas que doaram mais de 10 mil reais na última campanha eleitoral. E tem mais um caso que eu me esqueci agora, deram 201 mil pessoas. 201 mil pessoas... Que cumpriam esses requisitos. E que precisam do auxílio emergencial, de repente, para abastecer a lancha lá. Exatamente. Né? Isso tem que ser levantado, porque pode ter alguma informação desatualizada numa base de dados. Esse foi um dado. Quando a gente foi ver elegibilidade do programa, e já é outra verificação, a gente vai lá e verifica. Não pode receber pessoas com menos de 18 anos. Então, quantas pessoas têm menos de 18 anos? Olha, servidor público não pode receber. Se eu acumulo outro benefício previdenciário, eu também não posso receber. Eu recebo, por exemplo, um seguro-desemprego ou um outro seguro, eu não posso receber o auxílio emergencial pelas regras. Aí nós encontramos quase 1 milhão e 400 mil pessoas. Renda familiar acima da permitida. Então, isso vai sendo depurado, porque os dados podem estar desatualizados. Às vezes, a pessoa ainda consta na base com a gente como empregado, mas ele foi demitido há cerca de 2 meses. Isso está sendo verificado e esses casos são cruzados a cada folha. São 3 pagamentos, a cada pagamento está sendo cruzado e várias pessoas estão sendo excluídas por caírem nesse crivo. Né? Nós temos um primeiro crivo feito lá pela Dataprev, juntamente com o Ministério da Cidadania, e depois a CGU realiza outros cruzamentos para verificar se as pessoas realmente cumprem os requisitos do programa. Existe alguma punição prevista para essas pessoas que estejam recebendo sem necessidade? Sim, se comprovada a má-fé, essas pessoas podem responder aí por
alguns por falsidade ideológica, por colocar dados que não eram seus dados naquele momento. Mas cada caso é um caso, é difícil a gente generalizar que tipo de responsabilização que vai existir para esses casos. O senhor não acha que, às vezes, nesse caso em específico, o justo acaba pagando pelo pecador? Porque Sim. O que acontece? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque o instrumento de controle acaba avançando tanto e sendo tão rígido que conseguem acessar as pessoas que têm mais informações, que têm mais condições, mas as pessoas mais pobres, que são as que mais precisam desses programas, ficam mais distantes, aí ficam reclamando que não recebem. Sim. O senhor não acha uma distorção desse processo? É um problema grande. A gente vai... Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é pagar o mais rápido possível para quem precisa. Se eu pago muito rápido e tem muita fraude, a gente é criticado. Se a gente diminui um pouco a velocidade e fiscaliza mais, também somos criticados por uma demora. A gente tem que ter uma prudência, eu acho que isso faz parte da educação do país. Eu espero que, num futuro próximo, a gente não tenha que fazer esses cruzamentos, porque as pessoas vão estar num nível de conscientização tal que só vão se inscrever para o programa pessoas que realmente necessitem, mas isso são passos que nós vamos ter que ter ainda no nosso país. Eu falei isso numa entrevista esses dias e repito aqui. Nós mandamos 2 servidores nossos, alguns anos atrás, para fazer um curso, conhecer o sistema de controle na Suécia. E eles voltaram e eles apresentaram lá para os órgãos de controle todos os controles que nós fazíamos em relação ao Bolsa Família. Explicamos que era um programa de apoio a pessoas carentes, que era pago um valor pequeno, que ajudava aquelas pessoas na sua sobrevivência. E aí começamos a mostrar esses cruzamentos. Cruzamos a base do Bolsa Família com a base do Renavan. Então, ali verifica quem tem veículo. Então, são possíveis verificações que podem gerar algumas irregularidades. E a pergunta dos controladores nas ações foi o seguinte: mas para que isso? Quem que fraudaria um programa para pessoas carentes? Então, eu acho que eles já atingiram um nível que eles não precisam fazer mais esse controle. Eu espero que a gente atinja, mas hoje, infelizmente, a realidade não é essa. A nossa realidade é saber que vão ter muitos desvios. Se a gente liberar, o pobre vai continuar sem receber, porque vai acabar os recursos. Os recursos, eles são finitos, eles não vão ter recurso para pagar todo mundo, e a gente já está com um endividamento bastante significativo, aumentamos bastante nosso endividamento, então, assim, é sempre a gente tem esse problema a resolver e a gente tenta equilibrar. O senhor deu uma atenção especial no portal da transparência, criando aí, exigindo a divulgação do que está sendo gasto no controle à pandemia. Sim. Isso já se reverteu em algum auxílio ao combate dessas eventuais fraudes? Sim, o cidadão com informação, eu falo assim, nós temos na CGU menos de 2.000 servidores. Pegar o TCU deve ter cerca de 2.000. As controladorias estaduais são pequenas. Ministério Público, se a gente bota 5.000, quase 5.600 municípios, a quantidade de empresas públicas, 26 estados, Distrito Federal, todos os órgãos do governo federal, é praticamente impossível fiscalizar. Quando você abre para o cidadão passa a verificar aquilo ali. Olha, foi encaminhado para o meu município 50 milhões para o apoio. Onde que está esse dinheiro? Foi encaminhado. Se você não tem essa transparência, você não tem. Praticamente todas as denúncias que a gente recebe, elas vêm de algum acesso que o cidadão teve a alguma informação do governo. Então, a gente tem na transparência uma preocupação muito grande de dar ao cidadão a sua ferramenta, a sua possibilidade de fiscalizar, e isso se retorna para a gente através dos nossos canais aí de denúncia, como Fala BR, onde a gente recebe essas manifestações e pode atuar de forma pontual. O senhor mencionou aí essas fraudes, algumas assustadoras aí. A pergunta dos suecos, ela faz muito sentido, né? Por que alguém que está numa renda mais alta vai precisar fraudar um programa para famílias pobres? Mas o que acontece? A gente já falou um pouco de penas, mas essas pessoas, há chance de se recuperar e em quanto tempo esses valores? Alguns casos, porque nós temos casos que o nome da pessoa consta, mas quando a gente vai verificar, o CPF dela foi utilizado, não foi ela que solicitou. Então tivemos aí... Não tem culpa, ela não tem culpa, dolo, né? Exatamente. Esses são os mais difíceis de se recuperar. A gente interrompe. Fizemos o primeiro cruzamento, já pagou o primeiro, a gente interrompe o segundo e o terceiro. Mas nós já recuperamos, os dados que eu tinha recebido ontem, 41 milhões de reais. De pessoas que depositaram de volta, ou por terem recebido e não estarem necessitando, ou por terem
verificado que elas realmente não deveriam ter recebido, já são 41 milhões de reais, vamos ver como é que isso vai andando. O Ministério da Cidadania botou na página deles toda uma explicação de como devolver o recurso. Isso é um dado positivo porque as pessoas começam a enxergar que elas devolvendo esses recursos, você permite que as pessoas que realmente necessitam recebam esses recursos. E não só os suecos apenas que ficam Não. assustados, né? Se perguntando, nós brasileiros também, como cidadãos honestos no mundo inteiro. Ministro, em relação à transparência, a mídia tem batido muito nessa questão de falta de transparência no governo. O que mais pode ser feito para que a sociedade, o cidadão, tenha acesso a informações realmente interessantes? A gente tem que... O acesso à informação, a gente sempre procura aumentar. E eu tenho certeza que o governo vem aumentando, por mais críticas. Eu acho que toda semana nós temos recebido uma crítica de redução da transparência no governo. E às vezes por uma visão um pouco equivocada, ou às vezes por uma visão muito ampla da lei. Então, vou dar um exemplo claro de um problema recente que nós tivemos. Os pareceres jurídicos que amparam o presidente da República em sanção e veto de lei, nós temos uma portaria da Advocacia Geral da União que ela determina que o advogado poderá dar restrição de acesso a esse parecer jurídico dele, caso ele verifique que a divulgação daquela informação cause algum problema para a União. Exemplo, a Advocacia Geral da União ela vai ter que defender a constitucionalidade daquela norma. E, às vezes, ela pode ter se manifestado no seu parecer pelo veto. E o presidente vai lá e sanciona, não veta. Se um advogado que tem um interesse de um determinado grupo naquela área, ele pega esse parecer da AGU e fala, olha, a AGU era contra, ele já saiu em vantagem naquela disputa judicial. Então, estrategicamente, a AGU, enquanto durar essa briga judicial, ela não vai abrir o parecer que ela deu atrás para amparar o presidente. E as pessoas querem ter acesso a essa informação. E, às vezes, não é uma informação que o cidadão quer ter, é uma informação que um determinado grupo quer ter. Então, nós temos que ter uma estratégia. A informação ela é pública, mas nós temos alguns casos que elas vão ter que ter uma certa restrição para proteger os interesses da União. Quando você vai discutir isso, algumas pessoas concordam, outras não. E quem não concorda vai atacar dizendo que o governo está reduzindo a transparência. Mas se você pegar esses casos, por exemplo, de pareceres jurídicos, a CGU ela é terceira instância. Então, ou seja, primeiro o cidadão vai lá, o interessado pede no Ministério, depois ele pede para a autoridade máxima do Ministério, depois vem para a CGU. Dos casos que nós recebemos durante o governo atual, praticamente metade que chegaram na terceira instância, a gente deu acesso ao cidadão, metade nós não demos, porque a advocacia apontou algum problema. As pessoas já começam a apontar isso. Isso já é uma norma que existia anteriormente ao governo atual. A portaria de 2016. Mas aí as pessoas jogam na conta de que nós estamos reduzindo a transparência com isso. Mas eu acho que a transparência do governo vem só aumentando. Colocamos em transparência toda a base dos benefícios de prestação continuada. O presidente soltou um decreto ano passado, aumentando o acesso de informações de sigilo fiscal para órgãos de controle, que eram problemas graves na fiscalização, que criavam prejuízos para o governo, e agora nós vamos ter trabalhos mais efetivos. Agora, demos transparência total aos dados de gastos do governo, a base de quem está recebendo o auxílio emergencial. Então, o governo vem abrindo todas as informações e seria bom que as pessoas acompanhassem todas essas ações positivas e as possíveis discordâncias a gente discute ponto a ponto, sem problema nenhum, porque sempre a ideia do governo é aumentar o acesso à informação, porque essa é uma meta e, como eu disse, é um remédio importante. Você joga sol aonde tem uma escuridão e, a partir dali, a população passa a enxergar a utilização dos recursos públicos de forma mais clara. Então vamos para o intervalo, JR Entrevista faz um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre lei de acesso à informação, transparência e outros assuntos aqui com o ministro responsável pela Controladoria Geral da União. O JR Entrevista está de volta hoje com o ministro Wagner Rosário da Controladoria Geral da União. Ministro Wagner Rosário, voltando ao tema da transparência, que talvez seja o tema mais espinhoso a tratar quando a gente fala da CGU,
O senhor dizia que os critérios têm que ser avaliados e a situação tem que ser avaliada conforme, inclusive, o interesse dos envolvidos, não pessoa física envolvida, mas da estratégia, inclusive, do governo em relação, por exemplo, a contratos e dados não serem fornecidos indevidamente. No entanto, queria lhe perguntar o seguinte: o senhor não acha que os critérios podem ser mais claros para não ficar uma situação genérica que possa ser apropriada e usada indevidamente em determinada situação, e em outra o mesmo critério ser mais rígido? Ou seja, as regras estão bem claras e são transparentes para todos? Olha, toda análise desses processos, é muito difícil você criar uma regra fixa que vai amarrar todos os casos. A gente sempre vai ter uma certa subjetividade em cada caso. Mas o governo, ele cria, a lei cria, e o decreto regulamentador da lei, ele cria um modelo que ele ajuda o cidadão. Então, por exemplo, caso o cidadão tenha uma informação negada, ele pode recorrer à segunda instância. Caso ela seja negada, ele pode recorrer à CGU. E caso seja negada, ele tem uma última possibilidade, que é a CMRI, que é uma comissão mista, que ela vai analisar aquele processo. Hoje, a maioria das informações solicitadas, elas são dadas ao cidadão. Tem algumas que são absurdas. A pessoa quer acessar a planta do Banco Central. Pô, mas a gente vai lá e mostra. Outras informações são classificadas. Outras têm restrição porque são documentos preparatórios. Assim, como é que eu estou estudando uma coisa que eu vou ver se eu vou tomar uma decisão e, às vezes, por eu colocar na agenda da autoridade que está se tratando daquele assunto, a pessoa já quer acessar o dado. Não, vamos terminar o trabalho. Terminado o trabalho, a gente entrega. Então, assim, essas coisas a gente procura especificar, nós temos enunciados, procuramos orientar os cidadãos, fazemos campanha, mas, assim, uma regra, eu acho que hoje é até bem informado. Os problemas que nós temos, eles são pontuais, mas cada vez mais eu acho que a consciência vai crescendo, o cidadão vai entendendo, o governo, no início, podia ter receio de abrir alguns dados, hoje abre muito mais dados. Então, eu acho que isso é uma maturidade que a gente vai alcançando. Eu acho que a lei de acesso à informação é muito bem feita. Eu tive a oportunidade de morar na Espanha. Na Espanha, é muito mais difícil de obter uma informação. Eu lembro bem, tem uma regra lá na lei, que se você pede uma informação e em 90 dias ninguém te responde, a princípio é não. Você não tem nem noção se a pessoa leu o seu pedido ou não. Aqui não, aqui nós temos um prazo de resposta, 99,2% dos questionamentos dos cidadãos, eles são respondidos dentro do prazo. Hoje a média de resposta é em torno de 13, 14 dias. Então o Brasil, ele tem uma boa prática, funciona a norma e eventuais discordâncias que sempre vão haver, sim, a gente procura deixar de forma clara quais são os modelos. Se mesmo dentro desse modelo ele não conseguir, não se sentir satisfeito, ele pode recorrer judicialmente e um judiciário pode determinar o acesso àquela informação. Mas, ministro, existe alguma reclamação, algumas denúncias que o governo eventualmente tem tentado mudar a lei de acesso à informação por conveniência política? Como é que o senhor responde a essa crítica? Isso é o maior absurdo que eu já ouvi na minha vida. A gente teve, vamos voltar lá primeiro, numa mudança que teve no início do governo, em que o governo, ele basicamente soltou uma medida provisória que ela alterava o seguinte: hoje, acho que se você pegar a lei ela tem as autoridades que podem classificar uma informação. Então, se ela for ultra secreta, vai ser ministro de Estado. Se ela for secreta, vai estar ali em cargo de natureza especial. Então, tem uns critérios ali que são bem duros. Quando a gente verifica, a lei fala assim, ó, essa função pode ser delegada. A lei diz que ela pode ser delegada. O que o governo fez? Vamos delegar. Vou dar um exemplo claro. A Marinha do Brasil. Estamos lá trabalhando lá no submarino nuclear. Alguém tem dúvida que as informações do submarino nuclear são ultra secretas? Não há. As autoridades que estão lá hoje trabalhando não podem classificar a informação. Ela tem que subir para o comandante da Marinha classificar. Será que isso, eu poder delegar essa atribuição para essa pessoa, isso é lutar contra a transparência? Isso é manter uma burocracia sem nexo. As pessoas batem nisso como se fosse uma tentativa de redução. Como eu ter o poder de delegar para uma pessoa, e detalhe, os cargos estavam amarrados no decreto, cargos altíssimos. Então, quando eu tenho essa possibilidade, que é uma coisa, não tem nada a ver com negar informação, é uma coisa de cortar a burocracia. Cortar a burocracia dá segurança, porque se você
verificar, eu acho que eu não sei como é que foi com a reforma agora, mas todas as superintendências de Polícia Federal no Brasil, eu acho que o cargo máximo era DS4, pelo menos quando a gente editou o decreto. Nenhum superintendente de Polícia Federal no Brasil poderia classificar uma informação. Ele tem que mandar para Brasília, para uma autoridade que vai pegar. Aí fala, quanto mais alto o cargo, maior o nível político. Aí a gente tem que chegar a uma conclusão. O pessoal fala, não, os cargos são muito políticos. São esses que vão ter o poder hoje de classificar a informação. Então, eu não vejo como corte a alguma restrição à transparência. Outro caso polêmico foi agora que nós soltamos a suspensão dos prazos da lei. Qual foi a ideia? Nós estamos iniciando, é o que eu falo, a gente trabalha com... Acho que ninguém aqui tinha noção de quantas pessoas iriam falecer, iriam vir a óbito devido à pandemia. Né? Tínhamos estimativas das mais variadas possíveis, de 1 milhão de mortos a 200 mil, cada um falava uma coisa. A gente não sabia qual ia ser o nível da paralisação. O que a gente colocou na norma? Olha, tem 2 casos que eu vou poder suspender o prazo da lei. Prazo de resposta. Que é a Lei de Acesso à Informação. Que é a Lei de Acesso à Informação. Ela tem um prazo de resposta. Então, qual é o primeiro caso? Se todos os servidores estiverem em casa, por determinação, e a informação estiver fisicamente dentro do órgão. Ou seja, se a pessoa está proibida de sair de casa, eu não sabia o que ia acontecer, e o documento não está em sistema onde ele pode acessar, está físico, ele poderia suspender o prazo de resposta. Mas não suspender a resposta. Não. Depois ele respondia. Prazo, claro. Depois que passasse a pandemia, ele respondia. Então, somente se o documento tivesse físico. E o segundo caso, como a lei é uma lei nacional, seria em órgãos onde está todo mundo voltado para o Covid e ele está sem pessoal para isso. Exemplo, lá num posto de saúde lá do interior do Amazonas, é um órgão público, a Laiamar, vai ter prazo de resposta, vamos ser lá, todos estejam envolvidos, com a cidade toda contaminada. Ele poderia suspender o prazo. Mais de 10 países que nós pesquisamos no mundo fizeram a mesma coisa. No Brasil, isso foi considerado como tentativa de restrição de acesso à informação. Eu não vejo isso como tentativa. Agora, nós estamos fazendo todos os esforços, o governo federal não passou problema nenhum, porque nós continuamos mantendo, inclusive diminuímos o prazo de resposta, porque esse trabalho ele já é digital e já era feito de forma eletrônica. Agora, no interior do Brasil, a realidade é outra, e é uma lei nacional. Muita gente criticou, por que vocês não soltam uma norma orientando as pessoas que, se estiver muito ocupado, pode responder depois? Porque eu não tenho poder, como ministro de Estado, de mudar uma lei. E o que prevê é que quem não responder no prazo tem que ser sancionado. Então, nós queríamos dar uma segurança jurídica para que o servidor não fosse sancionado. Mas sempre o dado é levado como se fosse uma tentativa de se negar a informação. Então, o governo não tem um caso de tentativa de restrição de acesso à informação. Todos os nossos trabalhos, eles são para acesso à informação, mas às vezes são mal interpretados e utilizados de forma indevida. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e nas nossas redes sociais. Ministro, sobre essa questão, então, da desburocratização e de uma possibilidade de, em outros níveis, dentro de um ministério, por exemplo, se fazer também uma restrição à divulgação de dados. Em caso de uso indevido dessa liberdade que está se dando maior, o servidor responde em que termos? Ele pode responder por ter atrasado. Né? Existe uma previsão dentro das normas do Poder Público, a Lei 8.112, ela traz ali as infrações que o servidor pode cometer e ele tem um prazo de resposta. No tanto que hoje nós respondemos 99,2% dos casos dentro do prazo. Então, esse controle é feito de forma muito dura. A CGU tem um controle. Quando os órgãos começam a atrasar, ela já entra em contato. Por que você está atrasando? Eu verifiquei aqui que você ultrapassou o prazo de resposta. Então, o governo ele preza muito por isso. E preza muito por esses números que ele... E os servidores, às vezes a gente verifica que o atraso não é por incompetência, não é por má vontade, é porque realmente aquele órgão perdeu a quantidade de pessoas, eles estão com problema, a pessoa ficou doente... e não tinha outra pessoa para colocar, a gente procura ajudar e tenta orientar os órgãos a suprir essas necessidades, mas a gente vem trabalhando muito preventivamente para evitar a parte de sanção.
Muito se questiona, ministro, divulgação de gastos nos cartões corporativos do governo. Por que que, em alguns casos, o acesso à informação não é possível? Olha, eu vou te falar, eu acho que tem poucos países no mundo que têm o nível de transparência que o Brasil tem, principalmente nos cartões corporativos. Primeiro ponto a ser esclarecido, o cartão corporativo é o único gasto do governo que caiu com o passar do tempo. Nós gastávamos em 2012 150 a 200 milhões de cartão corporativo ano e hoje a gente gasta 50 milhões. Mas houve uma notícia recente que aumentou o gasto nesse governo. O presidente Bolsonaro até explicou o presidente sobre a questão da Bolsonaro viagem explicou à China. exatamente os gastos, porque é o seguinte, os gastos, nós temos os gastos de cartão corporativo, todos estão na internet. Entrou no portal da transparência, vai clicar lá, vai estar os gastos. Todos. Inclusive os sigilosos. Só que os sigilosos não estão especificados. O que foi comprado, aonde foi comprado, só tem um valor. Gastou tanto. Por isso que as pessoas sabem que os cartões corporativos da segurança do presidente aumentaram. Porque eu falo, não tem transparência. Mas como é que você sabe que aumentou? Porque tem. Tem a transparência, mas por segurança, e não é o presidente Bolsonaro, foram todos os presidentes que passaram, você não pode ficar abrindo que tipo de compra está lá, mas o valor está lá. Nós tivemos um aumento significativo de gastos agora, porque o presidente, aquela operação para buscar os brasileiros lá na China, todo o recurso foi pago com cartão corporativo. Então, são recursos que aumentam bastante o gasto, saiu de uma normalidade. Talvez a gente tenha uma tendência, ano passado não tivemos aumento de gasto, talvez a gente tenha, porque o presidente tem um risco de segurança muito grande, e às vezes eu trabalhei no Exército um período, eu lembro muito bem, para que a gente tenha uma noção, para as pessoas entenderem. Nós temos a segurança do presidente, nós temos a segurança diária, que é feita pelas unidades militares que estão espalhadas. Então, quando eu trabalhei no Espírito Santo, eu botava um soldado em posição, a gente usava, sei lá, 200 homens na segurança do presidente, às vezes ele ficava 24 horas, 18 horas, num local estratégico, com um fuzil aguardando. Eu não tenho como levar comida para ele. Eu tenho que comprar a alimentação dele, botar dentro do saquinho, ele bota na mochila e vai. Quem pagava isso era o cartão corporativo do presidente. E as pessoas colocam muito isso como um gasto. Então, os gastos são da segurança do presidente, esses gastos, os valores estão lá, claros, só não estão especificados o que foi gasto, né? O produto, porque isso poderia levantar, na área de inteligência você levanta muita informação com isso, você consegue levantar efetivos que estão trabalhando, então isso aí a gente tem que ser por segurança do presidente, como sempre foi feito, e o aumento, o presidente explicou bem qual foi o motivo, foram essas viagens que ocorreram, principalmente a operação de resgate dos brasileiros lá na China. Tá certo, ministro. A gente faz uma pequena pausa e depois do intervalo o assunto é o trabalho remoto na Controladoria Geral da União. Até já. O JR Entrevista de hoje recebe o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, o senhor falou aqui ao longo do programa de exemplos da Espanha, mencionou outros países, falou da Suécia. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor acha que a CGU tem que ser um modelo para outros países? Ela é um modelo das melhores do mundo? Ou o senhor olha outros exemplos e com um certo desejo de chegar lá? Tem algum país que serve de referência? Olha, a CGU, ela é um órgão, se você procurar esse tipo de instituição pelo mundo, você não vai encontrar. Um órgão que reúne, um órgão de controle interno, que reúne na mesma estrutura auditoria, transparência, prevenção da corrupção, combate à corrupção, ouvidoria e corregedoria, isso não tem. Essas funções, normalmente, quando você viaja pelo mundo, elas estão espalhadas em diversos órgãos. Então, por isso que falam que a CGU virou meio uma agência anticorrupção. Então, e sendo do Poder Executivo, ela não é um órgão autônomo, ela faz parte do Poder Executivo. Então, eu acho que para o modelo do que nós somos meio ímpar no mundo. Então, é difícil buscar um órgão que tenha semelhança conosco. Eu acho que a gente evoluiu bastante, é um órgão recente, mas com trabalhos significativos, um órgão que, acho que pela qualidade dos seus servidores, sempre teve, por mais que sejamos novos, né, adolescentes aí, já chegando na fase adulta, o órgão na sua situação atual é de 2003, estamos com 17, 18 anos aí de existência, mas é um órgão muito maduro já, com trabalhos relevantes para o país, então eu acho que a gente não tem um modelo a seguir por não existir uma estrutura de CGU, eu não conheço países com uma estrutura de CGU, mas nós temos sempre como melhorar. O senhor ressaltou que é um órgão do Executivo e a nossa dúvida é a seguinte, é melhor
a CGU está vinculado ao Executivo ou era melhor antes, quando estava mais vinculado ao Ministério Público? A gente, na verdade, a gente estava na presidência da República, sempre estivemos dentro do Executivo, e depois viramos um ministério. A nossa vinculação com o Ministério Público é só de trabalhos de parceria. Nunca trabalhamos, nunca fizemos parte da estrutura do Ministério Público. Mas a gente é um órgão de controle interno, ou seja, muitas vezes fala assim, a CGU apontou problemas. Não, o governo nos criou para apresentar problemas. Eu até tento explicar isso para o pessoal. Não é que a gente está aqui dentro para tentar prejudicar. A gente está sempre procurando evitar que o governo cometa irregularidades, cometa erros. E isso tem sido muito facilitado nesse governo pelo nível dos ministros. Temos ministros aí de alta qualidade, um corpo técnico também muito capacitado. Isso facilita bastante o trabalho. Nesse período agora, o trabalho da CGU está sendo, em boa parte, ou se não todo, remoto. Sim. Então, as diligências, inclusive nos estados, devem estar restritas, são menos frequentes. Como evitar que isso passe para estados e municípios a ideia, para as empresas e para os gestores, a ideia do liberou geral? Eu acho que a gente tenta mostrar que isso não está acontecendo justamente pelo trabalho que a gente vem fazendo de que, olha, se eu não posso ir para campo, vamos concentrar nas informações de todas as bases de dados que nós temos, cruzar essas informações e tentar verificar irregularidades. No tanto que nós já fizemos 16 operações com a polícia e temos mais uma quantidade que eu não sei exatamente qual é, porque não tenho acesso a essas informações, mas pelo menos, eu imagino que pelo menos mais 20 investigações devem estar em andamento, só em relação à Covid. Então, mostrando que as pessoas, não estamos fisicamente, mas estamos virtualmente acompanhando cada gasto, cada empresa que está adquirindo. No levantamento que nós fizemos nos 377 municípios, nós levantamos todas as empresas que venceram licitação, analisamos a capacidade técnica de cada uma, verificamos se essas empresas possuem sócios que já participaram da sociedade de empresas que foram declaradas inidôneas, ou seja, a probabilidade de ele ter aberto uma nova empresa. Então, nós estamos com o olho atento a muitas coisas. Como não estamos fazendo trabalho de campo, o nosso tempo sobrou para fazer trabalhos de mesa, com uma quantidade de informações muito grande. Isso aí também mostra que a gente não está parado e que a gente está muito atento a todas as informações. Vinícius, a gente está quase chegando ao fim. Uma resposta rapidinha do senhor. Concurso público para o governo continuar movimentando a máquina pública. Vai sair concurso? Tem que sair, né? Eu sou o que mais choro lá para o ministro Paulo Guedes. Entendo a situação do país, mas eu sempre falo que tem algumas coisas que são gastos, tem outras que são investimentos, né? A CGU hoje, ela representa um custo de cerca de R$1 bilhão ao governo, 1,1 bilhões de reais ao governo. 93% desses recursos são pagamento de pessoal. O nosso grosso é pessoal, né? E a gente dá um retorno, como deu ano passado, de 8 bilhões para o governo em recursos que deixaram de sair dos cofres públicos ou que foram devolvidos. Sem falar dos acordos de leniência. Estou falando tão somente dos trabalhos que são realizados. Então, qualquer pessoa fala assim, ó, se eu vou investir 1 para buscar 8, eu vou. E eu falo, se eu aumento meus gastos em 100, 200 milhões, eu consigo trazer mais 3, 4 bilhões. Então, são esses números. A gente entende a situação do país, mas eu acho que a situação do concurso, em 2012, nós tínhamos 2.000 e quase 800 servidores, nós estamos com 1.900 agora. Ministro, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, também no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à 00:30, além de acompanhar nas nossas redes sociais. E a gente agradece ao ministro que participou dessa entrevista e também a sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.